Olá, meus amigos, tudo bom? Pessoal, professor Max, é uma satisfação imensa revê-los. Infelizmente, a gente vai manter aí o isolamento, né? A gente tem que respeitar os protocolos que estão sendo colocados para nós, e eu peço também que vocês respeitem, fiquem nas suas casas, né? Vamos se manter realmente isolados, porque o número cada vez mais de pessoas infectadas pelo Covid-19 no Brasil, no mundo e em Santana principalmente, está aumentando, está duplicando. Então a gente pede, né, que vocês cumpram os protocolos, evitem, né, aglomerações. Eu quero iniciar esse vídeo falando isso para vocês, tá bom? Eu quero reencontrá-los, se Deus quiser, possivelmente em agosto, né, que deve ser quando a gente deva retornar para nossas atividades comuns aí, claro, seguindo alguns protocolos. Beleza? Segundo ponto, eu quero agradecer os trabalhos que vocês me enviaram do primeiro bimestre. Eu já lancei a nota dos senhores, já está disponível lá no Proeste. Os pais de vocês estão tendo acesso. O portal está com algumas falhas técnicas, algumas notas não estão aparecendo, mas já estou reenviando essas notas e vocês vão ter acesso logo ainda essa semana dessas correções de algumas notas ainda que possa que estejam erradas. Mas fique tranquilo que a gente está fazendo a correção, que vocês não serão prejudicados. Tá beleza? Pessoal, o terceiro ponto aqui, eu quero informar para vocês que hoje, né, a gente inicia o nosso segundo bimestre. Eu sei que vocês acompanharam nossas aulas do primeiro bimestre, nossos vídeos, aulas que eu fiz para finalizar ali a última unidade do livro. Espero que os senhores tenham gostado, né? E hoje eu estou criando uma forma diferente de fazer aula para vocês, né? Estou trazendo aqui o quadro com algumas anotações, e assim vai ficar mais fácil usar o método da sala de aula. E vocês aí da casa de vocês, né, fazendo esse acompanhamento do livro. Então peçam para o pai de vocês pegar o livro de vocês na escola, porque a gente vai precisar dele muito agora para fazer esse acompanhamento. Tá tranquilo? Então beleza. Pessoal, então hoje a gente inicia o nosso segundo bimestre. A gente vai iniciar ele aqui e não tem dia para acabar. Então nós vamos trabalhar 3 unidades nesse segundo bimestre, que é o primeiro, que é esse aqui, Geologia, Estrutura e Idade da Terra. O segundo a gente vai falar de Geologia e Relevo do Brasil, especificadamente, né? A gente vai especificar bacana essa parte aí. E a terceira unidade a gente vai falar das questões socioambientais do Brasil e do mundo, meio ambiente, que é um dos conteúdos mais aguardados, né, aí na prova do Enem, que deve acontecer em novembro, a prova, ou em dezembro, até que já se fala, inclusive, num possível adiamento, mas ainda nada é oficial desse adiamento da prova, tá legal? Então eu peço que vocês se inscrevam no Enem, né, quem conseguiu aí, né, vai o período de inscrição agora aí do Enem, façam isso, por favor, que a gente vai estar aí dando dicas para vocês, como a gente vai proceder, né, para esse encaminhamento aí logo logo, tranquilo? Então pessoal, como eu falei para vocês, a gente inicia hoje. Nós vamos hoje trabalhar da página 4 à página 9 do livro de vocês, né? Então eu fiz aqui vários tópicos, vou construir aqui para vocês. Como eu expliquei, o primeiro conteúdo é Geologia, Estrutura e Idade da Terra. Então vamos por parte. O conteúdo de vocês é dividido em 2 partes, para vocês entenderem. Primeiro, Geologia. O que é Geologia? É uma ciência. É a ciência que estuda as rochas. Não entendi, professor. É que nem a matemática, a geografia, sim. A geologia, ela também tem um profissional, que é o geólogo, que é uma pessoa específica, um profissional que trabalha essa parte de estudo das rochas, tá legal? A gente não vai usar a palavra pedra, pessoal. É rocha, geólogo não chama pedra, ele chama rocha. Então, faz parte do solo, que a gente já vai entender, tá bom? E vamos estudar também a idade da Terra. A gente vai pontuar aí para vocês a formação da Terra desde o seu início até hoje, como é que está a Terra aí, está se transformando, e agora que é onde a gente começa essa aula. Então eu destaco aqui no primeiro tópico o seguinte, olha que eu destaco, a superfície da Terra é constantemente modelada. Quando eu falo isso, o que é que eu estou me referindo? Estou me referindo é que a Terra ela passa por um processo, pessoal, de transformação constante. Todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, a Terra está se transformando. A Terra está passando por um processo. Desde a sua formação há 4,6 bilhões de anos atrás, a Terra nunca parou de se transformar. Inclusive, já está até se falando agora do surgimento do 7º continente, ali na ponta da África, né, da região que é conhecida como Chifre do Mundo.
já está tendo ali uma pequena... Já se falam, quem sabe, o sétimo continente. Ou seja, a Terra ela nunca parou. É um processo. Então a Terra todo dia, ela acabou de sofrer uma modificação. E professor, quem modifica a Terra? São os fenômenos que a gente vai relatar aqui para vocês. Existem diversos fenômenos no mundo. Só que os mais conhecidos, mais importantes, são esses dois aqui, ó. Fenômenos endógenos e os exógenos. Professor, o que são fenômenos endógenos? Endo vem de interno. São agentes internos. Acontece debaixo da superfície terrestre. A Terra ela tem 3 camadas. A crosta, o manto, que é a parte do meio, e o núcleo, que é a parte inferior. Então nós temos 3 camadas. Então o fenômeno endógeno ele vem de agente interno. Ele acontece debaixo da Terra. Professor, dá um exemplo para nós de um fenômeno endógeno. O tectonismo é um fenômeno endógeno. O vulcanismo, né? Os terremotos, eles acontecem debaixo da superfície terrestre. Por isso que eles são classificados de fenômenos endógenos. E exógeno, professor, o que é isso? É de fora, externo. São agentes externos, acontecem aqui fora da superfície. Exemplo desses fenômenos, nós temos a chuva, intemperismo e outros, tá? São fenômenos que acontecem aqui fora. Eu estou com a minha equipe técnica aqui atrás, né? Meu filho, com a minha esposa estão aqui, estão no suporte técnico aqui para vocês aqui, gente. Tá legal? Então vamos lá continuar. Pessoal, então é o seguinte, a Terra, como eu falei para vocês, ela passou por diversas transformações. E uma coisa interessante tu saber, que desde a formação da Terra, há 4,6 bilhões de anos atrás, a Terra, de uma porção de terra, ela foi evoluindo, né? Ela cresceu, ela evoluiu, né? Camadas foram se acumulando de rochas, uma em cima da outra, né? Isso é muito simples, e tu conhece quando tu vai cavar um poço na tua casa. Não sei se vocês se lembram dessa aula que eu falei para vocês. Eu quero te dizer o seguinte, quando o rapaz foi cavar o poço artesiano lá da tua casa, como é que tu sabe que o solo ele é mais antigo ou ele é mais jovem? É simples, quanto mais profundo é o solo, mais antigo ele é. Ou seja, quanto mais profundo o rapaz cavou teu poço, aquela terra mais escura lá do fundo ou mais clara, dependendo do solo, né, ela é mais antiga. Porque as camadas foram se acumulando uma em cima da outra. Olha aqui, eu fiz um desenho para vocês aqui. Então nós temos do 1 ao 4. Ou seja, o solo, quanto mais profundo ele é mais antigo. Olha, e a seta da evolução. Ou seja, quanto mais as camadas vão se acumulando, esse solo ele é considerado um solo mais jovem. Ou seja, o solo que a gente está pisando agora, ele é um solo mais jovem. Ou seja, ele se formou recentemente, quem sabe pela ação dos fenômenos externos ou internos, né? O chamado intemperismo, que é a ação do sol, né, do vento e das chuvas, que a gente vai falar na próxima aula. Tá beleza? Eu acho que deu para pegar aí, tá tranquilo, pessoal? Pessoal, com relação à evolução dos sistemas da Terra, eu também pontuei algumas coisas aqui para vocês, para a gente debater, tá? Primeiro, que o planeta Terra é dinâmico. Quando eu falo isso, eu quero dizer para ti que ele não é estático. O que é uma coisa dinâmica é uma coisa estática. Dinâmico, ele está se transformando constantemente. Estático, ele está parado, não tem transformação. Então eu estou te afirmando que o planeta Terra ele é dinâmico. Então cuidado, que possa que tu pegue uma questão do Enem esse ano que venha se referindo a isso. Querer colocar para você que o planeta Terra ele é estático. Não, ele é dinâmico, ele está se transformando constantemente. Os fenômenos estão atuando em torno da crosta terrestre, que nós chamamos. Tá? E aí eu digo e afirmo aqui, segundo o livro, que diante desse planeta dinâmico, olha só, a Terra ela cria essas interações, principalmente entre a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. Professor, o que é isso? O que é atmosfera? Atmosfera. Átomo vem de gases, tá? Gases da Terra. Gases da Terra. Hidrosfera. Hidro vem de água. Água da Terra. Professor, e o que é a litosfera? Lito vem de rochas, né? Rochas ou solo, rochas da Terra.
Tá bacana? Então, olha só, né? Ao mesmo tempo que a geologia estuda, é a ciência que estuda essas rochas, né? Nós temos a litosfera, que é a camada rochosa da Terra. Então, vocês estão percebendo que a atmosfera, tanto a hidrosfera, a atmosfera, que é a camada de gás, a hidrosfera, que é de água, e a litosfera, que é a nossa camada de rocha, olha só o que acontece. Ocorre uma interação entre essas camadas. Tá beleza? E aí vem a que nós chamamos a formação da Terra, né? A Terra possui a idade da Terra 4,6 bilhões de anos. Tá beleza? E, professor, me diga uma coisa, com relação a essa evolução da Terra, o que houve com a sociedade? Ela evoluiu também. A sociedade, ela evoluiu, ela acompanhou a evolução do planeta. Né? Claro que foram passando gerações e gerações. Nós tivemos aí as gerações que foram passando, vieram outras, e assim vai acontecendo. Ou seja, a gente envelhece. Eu quero te explicar uma coisa. Existe o tempo geológico e existe o tempo de vida humana. São coisas diferentes. Por exemplo, quando tu puxa a linha do tempo geológico, 100 milhões de anos. Professor, jamais vamos chegar a isso. Jamais mesmo. Ser humano, o máximo que ele pode chegar aí, em torno de 130 anos, eu acho que sempre foi a idade máxima que o ser humano chegou. Então existe duas linhas do tempo, a linha do tempo geológico e a linha do tempo humana. A linha de tempo humana, ela é menor do que a linha de tempo geológica, ou seja, a linha do tempo formação da Terra. Então a nossa Terra, ela tem 4,6 bilhões de anos. E professor, e qual é o elemento mais antigo que já surgiu da Terra? Está aqui. São eles que eu vou chamar aqui os éons. Os éons, né? São as unidades mais longas de tempo já encontradas no planeta Terra. Mas, além dos éons, né, que eles são classificados em quatro gerações, nós temos os éons arqueanos, nós temos os éons arqueanos, os proterozoicos e os fenerozoicos. Esses são os 4 tipos de éons. Além dos éons, pessoal, que compõem aí essa formação desde 4,5 bilhões de anos atrás até os 542 milhões de anos, né, que esses éons foram se formando, nós temos também as eras e os períodos. E professor, e qual é a era mais antiga que nós temos na Terra? A pré-cambriana. Tá? Ela tem aproximadamente 3,85 bilhões de anos, ela se formou lá atrás, né? E ela acompanhou até a atual, que é a era Cenozoica, que tem aproximadamente 65,5 milhões de anos. E qual é o período mais antigo, professor? É o período cambriano, de 545 milhões de anos, até o período quaternário. Então, olha só, a linha do tempo geológico nós temos, não esqueçam, revisão, os éons, que são 4, né, os éons. Nós temos as eras, que vai da pré-cambriana até a era cenozoica, que é a mais antiga. E nós temos os períodos, que vai o período cambriano até o período quaternário. Tá beleza, pessoal? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. A gente vai só pontuar aqui algumas coisas. Não esqueçam, né? Na próxima aula a gente continua daqui, a gente vai pontuar para você, vou tentar trazer uma tabela para mostrar para vocês com relação a isso. Mas o que foi que nós fizemos na aula de hoje? Nós entendemos o que é a geologia, que é a ciência que estuda as rochas. Tranquilo? Primeiro ponto. Depois nós entendemos a estrutura e idade da Terra. A estrutura, eu falei para vocês e afirmei que a Terra ela passa por um processo de transformação constante. E quem transforma a Terra são os fenômenos. Esses fenômenos são classificados em 2. Né? Nós temos os fenômenos endógenos, que são os agentes internos, os que acontecem debaixo da superfície, e os agentes externos, que são os exógenos. Professor, cite exemplo de fenômenos endógenos, interno. Nós temos o tectonismo, o vulcanismo, né? E os terremotos. E exógenos, professor, o que acontece aqui fora? Nós temos as chuvas, o intemperismo, os ventos, são fenômenos que são exógenos. Eu expliquei para vocês, quanto mais profundo uma camada de rocha, mais antiga ela é. Quanto mais sobe a camada de rocha, do solo ou do relevo, mais jovem é esse solo. Te expliquei também com relação à evolução do sistema da Terra. Te mostrei, por exemplo, que a Terra ela é dinâmica, ela não é estática, a Terra está se transformando,
falei para você que ocorre uma interação entre a atmosfera, que é a camada de gases, entre a hidrosfera, que é a camada de água, e entre a litosfera, que é a camada de rocha. Então ocorre o que nós chamamos de interação. Te expliquei a diferença entre tempo geológico, que é mais antigo, né, que dura até 4,6 bilhões de anos, e o tempo humano, que é de vida. Então, quando eu falar em tempo de vida humana, ele é menor que o tempo de vida geológico. E te expliquei que a unidade mais longa e antiga do mundo são os éons, tá? Que se formaram há bilhões de anos atrás. Éons, depois eu expliquei para vocês as eras, que nós temos várias eras, mas a era pré-cambriana é a mais antiga e a Lacenozoica é a mais atual. Te expliquei dos períodos, tá? Falei para você do período cambriano até o período quaternário. E aqui a gente finaliza hoje nossa primeira aula. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço para vocês e qualquer dúvida que os senhores tenham, me encaminhe, por favor. Um abraço, beijo, até a próxima aula.